Olá, eu sou Carla Amaral, tenho 37 anos, sou uma mulher transexual. Assumi a minha condição de mulher muito cedo, muito precoce, desde os meus 13, 14 anos. É que eu luto e busco respeito à minha identidade como Carla e a busca realmente dessa identidade, tanto física quanto social, em todos os sentidos. E a minha história, ela não é muito diferente das demais companheiras que eu conheço e amigas, enfim, né? Muito cedo, como eu falei, eu assumi a minha condição e para minha família isso foi muito difícil, porque eu sou filha de entre 4 irmãos, eu tenho 2 irmãos homens e uma mulher, e para minha família foi muito difícil, né? Apesar de ser muito acolhida dentro da minha casa, tendo em vista que eu só saí da minha casa aos 21 anos de idade, né? E por mais difícil que fosse eles entenderem e respeitarem essa minha condição, eu fui sempre acolhida. Então, dentro da questão da casa, eu não tive problemas de rejeição, de violência pela minha condição, coisa que eu ouço das outras pessoas, né? E após isso, né, com 21 anos de idade, eu me tornei uma mulher independente, fui viver sozinha e realmente lutar para que fora da minha casa eu conseguisse o respeito que eu tanto buscava, né? E foi aí que começou realmente toda a minha história de vida. Pela minha condição, depois de 6 anos dentro de uma empresa, né, o preconceito bateu em mim de uma maneira muito forte, porque as pessoas sabiam da minha condição nesse meu trabalho durante os 6 anos, desde o momento que eu entrei dentro dessa empresa, e depois desse tempo, da noite para o dia, eu fui colocada para fora, de maneira sem explicação, e aí me tornei mais uma como as minhas companheiras que não tem oportunidade, né? Eu já tinha parado de estudar porque não conseguia levar os meus estudos pelo preconceito que eu sofria dentro da escola, porque eu sempre tive a certeza da minha condição de mulher e daquilo que eu queria, desde muito cedo, como eu já falei. Então mas ao mesmo tempo, eu tendo essa certeza, eu não conseguia lutar contra o preconceito que eu estava sofrendo, mas era algo que eu queria, então eu preferia abrir mão de algumas coisas. Estudei o ensino médio, fiz até a 8ª série, e nesse momento eu já estava no auge da minha transformação e resolvi parar de estudar, né? Porque eu sofria muito dentro da escola, com as piadinhas, com os professores não conseguindo contornar as situações que eu sofria dentro da escola e da sala de aula, né? Então eu resolvi parar de estudar. Nesse momento aí foi bem difícil, porque eu me encontrei desempregada, eu já tinha saído de casa, então foi um momento bem difícil na minha vida, porque eu tinha muitos sonhos, tenho muitos sonhos, e eu pensava como eu iria realizar esses sonhos, sendo que eu estava me sentindo excluída, né, de todos os setores que de repente poderiam estar me dando essa oportunidade. Hoje a gente ouve falar que a prostituição ela é um problema, que é algo ruim, que é algo difícil, e eu também tinha essa visão antes de fazer a prostituição ou trazê-la para a minha vida, né? Mas hoje a minha visão a prostituição para uma pessoa trans, né, para uma mulher transexual, ela é a resolução dos seus problemas em algum momento da sua vida, e é o que aconteceu comigo.
naquele momento eu estava desamparada, eu estava excluída, né? Não porque eu não poderia ter voltado para minha casa, porque como eu falei, nesse tempo eu já tinha um bom relacionamento com a minha família, apesar deles não respeitarem a minha condição por completo, me chamar por Carla, me tratar como ela, mas eles ainda me acolhiam dentro de casa. Mas eu, por opção, e já por ter saído de casa, eu não queria voltar, né? Porque é aquilo que eu falei, a minha condição, para mim, ela era muito clara e era isso que eu queria para minha vida, independente de qualquer situação que eu viesse a passar. E então eu optei aí nesse momento para a sobrevivência, para todas essas questões, a exercer a prostituição. E depois disso, né, a prostituição ela me trouxe muitas mudanças de conceitos em relação à própria situação e abrir o olho para o mundo, entender as pessoas e as dificuldades que a maioria acaba passando. E em seguida, a prostituição ela não trouxe só as coisas ruins que a gente ouve, né? Porque eu não vou ser hipócrita de dizer para você que a prostituição só me trouxe alegrias e que foi a solução dos meus problemas, né? Eu também vivenciei alguns momentos de violência e o estar na rua, o estar com pessoas que eu não conheço para poder sobreviver, né? Mas ela me aproximou desse movimento no qual eu estou inserida hoje, né? E conheci o movimento, conheci entender, comecei a perceber que eu tinha direitos, coisas que eu desconhecia, né? Como a maioria das minhas companheiras. E a Carla se inseriu dentro desse movimento há 10 anos mais ou menos. E hoje eu continuo, né, acreditando nas mudanças e na importância desse movimento para uma qualidade e uma mudança dentro da sociedade, para que as pessoas transexuais possam viver plenamente, né, exercer a sua cidadania como todas as outras pessoas. Esse movimento, como eu falei, né, ele me abriu os olhos, mostrando os meus direitos, coisas que eu não conhecia, né? Tanto que hoje eu tenho garantido, né, dentro da minha condição, o reconhecimento judicial do meu nome social, né, que até então era um nome social, Carla era um nome social, porque meu nome de registro era outro, né? E em 2006 eu entrei com uma ação judicial solicitando que a justiça me reconhecesse e me autorizasse a ser de fato a Carla como cidadã, né? Eu sou do estado do Paraná, sou da cidade de Curitiba, e a minha decisão em 2008, ela foi a primeira no estado, de uma pessoa transexual que ainda não realizou a cirurgia a estar tendo o reconhecimento do nome e do gênero, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala desse reconhecimento de nome, né, a questão do gênero. Porque naquele momento, quando eu estava conversando com a minha advogada sobre o meu processo, eu dizia para ela que não me adiantaria somente mudar meu nome, né? Porque eu continuaria sofrendo preconceito e discriminação pelo meu sexo constar ainda sexo masculino. Então era todo um questionamento, porque as pessoas diziam assim, não, mas você ainda não realizou a cirurgia, né? E eu dizia assim, mas não é o sexo que eu carrego que me determina homem ou mulher, e sim a vida que eu tenho, a maneira que eu penso, o que eu sinto, é assim que eu me defino, né, como mulher. E se dentro da sociedade as pessoas precisam estar inseridas dentro de um gênero ou do outro, é nesse que eu me identifico e é nesse que eu quero ser reconhecida. E assim, felizmente, né, o meu processo final, a justiça me concedeu e me reconhece hoje como de fato Carla Amaral, uma mulher, né? Não é mencionado no meu registro que sou transexual, e também se fosse eu não me importaria, porque não me envergonho de ser uma mulher transexual,
Mas com isso, dessa maneira que está, né, o preconceito, a discriminação que eu vivi a minha vida inteira, ela se minimizou, né, de uma maneira muito forte. Hoje eu não passo por essas situações constrangedoras. Eu quero que as pessoas, né, eu vou falar o que eu realmente penso e sinto em relação à minha condição, e eu penso que as pessoas deveriam parar de questionamentos quando a gente fala da transexualidade, né, de não ter a vergonha de assumir a sua condição, de não ter vergonha da sua história, tanto para as meninas que se readequaram civilmente, como o meu caso, que eu ainda não me readequei cirurgicamente, quanto as meninas que já realizaram a cirurgia, né? Que se respeitem, que não tenham vergonha de ser quem são, porque se somos hoje, conseguimos alcançar esses êxitos de mudança de nome, de cirurgia de readequação, é porque realmente nós nascemos de uma forma muito específica, muito especial, né? E por isso hoje a gente consegue ter esses êxitos no final dessa história, para o recomeço de uma outra história.